Se me perguntarem por que é preciso ler Conceição Evaristo, eu vou usar de exemplo um conto da própria autora. Neste conto, é comentado que existe uma cidade com um abismo muito profundo. E as pessoas têm medo de entrar nesse abismo porque lá elas escutam vozes e coisas relacionadas a muito sofrimento e muita dor. Ou então algo tão inexplicável, que pode ser também belo, que deixa a pessoa assim num estado meio catatônico. Nesse conto, um homem, então, corajoso, ele entra nesse abismo. E quando ele retorna ao abismo, as pessoas perguntam, e aí, o que você encontrou lá? E ele fica com uma expressão assim, um pouco distanciado do mundo, meio silenciado demais por conta do que ele viu nesse abismo. E ele apenas responde, desça lá para ver, desça lá para ver, desça lá para ver. 3 vezes, está escrito no conto. Então, se me perguntarem por que é preciso ler Conceição Evaristo, leia para ver. Então, eu li 3 livros da Conceição Evaristo e eu vou mostrar para vocês hoje. Eu li Em Submissas Lágrimas de Mulheres, foi o primeiro livro da autora que eu li. Depois eu li Olhos d'Água e na sequência eu li Histórias de Leves Enganos e Parecências. Esse aqui virou o meu amorzinho. Esse aqui virou meu preferido e eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo por quê. Mas, para eu ter chegado a concluir que este é o meu preferido, tem a ver também com o que eu encontrei nesses 2 outros livros. Então aqui eu tenho 3 livros que eu considero importantíssimos para você conhecer a Conceição Evaristo, a obra dessa escritora é incrível. Se você não sabe quem é Conceição Evaristo, ela é uma escritora brasileira contemporânea, ela é negra, ela foi empregada doméstica, ela fez faculdade de letras, ela fez mestrado em literatura brasileira e doutorado em literatura comparada. Há um tempo, eu não sei exatamente quando, que ela publicou o primeiro livro e ela fez muito sucesso também fora do país e agora está acontecendo um boom de Conceição Evaristo, as pessoas estão lendo essa mulher e isso é incrível e muito importante para a literatura, para o meio que a gente vive, para essa sociedade que ainda é tão preconceituosa, tão racista e que precisa ainda melhorar tanto. Neste primeiro livro, então, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, você vai encontrar contos que a autora recolheu a partir de informações com mulheres que realmente passaram por alguma situação complicada na vida delas. Essas situações é difícil dar um único exemplo, mas assim, imagina que a vida, né, das mulheres, elas estão silenciadas por diversas formas, né? Seja por conta do meio social que elas vivem, seja por conta do modo como é a família dela, seja por como ela é fisicamente, seja como ela se expressa, enfim. Há um silenciamento em torno do ser mulher, né? Porque se você tá diferente um pouquinho do que o padrão pede, a coisa já começa a ficar complicada para você. Então, neste livro, você vai ter diferentes histórias sobre essas mulheres que contam para Conceição Evaristo algo muito delicado que aconteceu na vida delas. Então a Conceição foi até essas mulheres, é falado bem aqui no comecinho do livro, e ouviu essas histórias. Ele é um livro muito incrível e a Conceição Evaristo ela tem um poder muito grande de contar histórias de um modo simples e de um modo que em nenhum momento ela julga essas mulheres aqui. Então você vai ver mulheres que sofreram vários tipos de violência física, psicológica, social, enfim, tá tudo aqui nesse livro. Então é um livro assim muito incrível para você começar a conhecer a obra da autora. Pelo menos foi o meu caso, eu comecei por esse então. Depois eu li o maravilhoso Olhos d'Água. Neste livro aqui, o primeiro conto, já é uma das coisas mais lindas que eu li na literatura nos últimos tempos, no quesito contos. Eu sou fã de contos, é um estilo que eu gosto mesmo muito. E aqui você tem o primeiro conto, que dá nome ao livro também, né, Olhos d'Água. E aqui você tem uma narradora tentando relembrar como é a cor dos olhos da mãe dela. Então você vai ter pequenas pinceladas da infância, né, dessa narradora, que podemos considerar também a Conceição Evaristo, e nessas pinceladas então sempre vai terminar com ela, mas que cor eram os olhos da minha mãe? E então, né, conforme o título de Olhos d'Água, né, a Conceição Evaristo coloca aí mais uma cor de olhos, né, olhos d'água, olhos que, pelo menos o que eu entendi, que estão sempre ali meio marejados, sempre com aquela coisa
daquele sentimento que está transbordando, né? Seja o tipo de sentimento que for, seja uma alegria, uma angústia, um medo, uma dor, um sofrimento constante, enfim, aqueles olhos que estão sempre marejados ali, um incômodo constante, né, vamos dizer assim. Então o livro começa com esse conto, depois ele vai para um caminho bem diferente do que eu encontrei no primeiro livro, nos Submissas, que foi muito legal, porque eu fiquei me perguntando se o tema da Conceição é sempre esse, né? Relatar histórias de mulheres, mas não. Aqui você já tem alguns outros elementos muito interessantes da literatura diferentes também, principalmente no último conto, né? Que ela dá uma quebrada nessa narrativa linear que ela gosta de fazer, ela dá uma misturada, faz uma coisa, um estilão mais moderno, assim, que eu achei incrível. Enfim, aqui então eu encontrei outros aspectos da literatura da Conceição, como por exemplo também colocar o homem como personagem principal, né? Porque até então neste primeiro livro você só tem aqui mulheres, né? E as suas histórias, e aqui não, aqui você já vai ter personagens homens negros, crianças da periferia, então outros elementos, né, ela vai colocando aqui neste livro também. Então esse livro ganhou uma importância também na minha vida e algo que eu já comecei a perceber. Lágrimas, água. Então eu comecei a pensar, poxa, por que esse elemento de choro, de lágrimas, da água, né, estão presentes nesses dois livros. Enfim, fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, mas até então estava conhecendo ali a autora e também acho que hoje ainda estou conhecendo a obra da autora, não conheço tudo. Eu cheguei finalmente no livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Esse aqui virou meu amorzinho demais. Neste livro, os contos são curtíssimos. Por exemplo, a gente tem conto que pega só uma página, ó. Por exemplo esse, Inguitinha. Alguns, uma página e meia, duas no máximo. Até chegar no último conto desse livro, que é o maior conto, e que é um conto assim que pra mim funcionou como um condensador assim da obra da Conceição Evaristo. Deu pra sacar melhor assim tudo que ela quer passar nos contos dela, né? É claro que ela mesma escreve aqui em alguns contos que é muito diferente o que você espera contar, o que você consegue contar e o que fica registrado, né? Então sempre tem algo mais para você buscar se você é escritor e algo mais para você reparar se você é o leitor. E por que eu gostei mais desse livro aqui? Porque além de tudo, né, do quanto foi incrível ler o primeiro e descobrir a história dessas mulheres, no Olhos d'Água, o quanto foi bacana perceber esse elemento da água, de novo mulheres fortes lutando por coisas diferentes, mas que criam, né, uma unidade, e personagens também com outras vivências, né, como o homem, a criança da periferia principalmente. Então aqui, além de você também ter esses elementos, você tem aqui realismo mágico. Então tem alguns contos que você vai ter, né, situações impossíveis, mas que deixam o conto mais poético e principalmente te dá uma abertura muito grande de interpretação, né, que daí acho que varia muito de pessoa para pessoa, o que gosta e o que não gosta. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no primeiro conto você tem uma... Não sei se é o primeiro conto. Sim, o primeiro conto tem uma mulher que ela nunca descruza os braços. E todo mundo fala que ela é uma mulher muito misteriosa, né? Todo mundo sente por ela algo muito diferente, pelo conta dela estar sempre com os braços cruzados, e ela só descruza os braços para abraçar crianças e mulheres idosas. Fora isso, ela se fecha ali no mundo dela. E daí no final você descobre que na verdade ela não descruza os braços, porque quando ela descruza os braços, flores saem flutuando das axilas dela e tal, e o conto termina aí. Esse é só o primeiro conto, não é spoiler, não briguem comigo, mas é só para vocês entenderem então um pouquinho, né, dessa força da literatura da Conceição Evaristo com o uso do realismo mágico. Tem um outro conto também, que é uma mulher que ela descobre que o cabelo dela tem fios de ouro, que é muito bonito também, muito profundo, que vai tratar do tema da escravidão, por exemplo, que é algo tão importante para ser discutido ainda nos dias de hoje, né, por conta do reflexo que ela dá na vida de hoje das pessoas negras. E também tem um
que tem a ver então com esse primeiro que eu comentei com vocês, né, desse homem que desce para um abismo e nesse abismo ele encontra algo incrível que é difícil dizer com palavras. Então eu acho que ler a Conceição Evaristo é isso. Você vai encontrar algo muito difícil de você conseguir dizer em palavras. Mas eu vou tentar. Quando eu cheguei aqui então no último conto, o nome do último conto é Sabela. Tudo fez muito sentido esse pensamento que eu tive em relação à água. Por quê? Neste conto você vai conhecer a história de uma família onde todas as mulheres conseguem dominar a água. E além desse domínio da água, o que elas sentem também reflete no comportamento da água. Então, no belo dia, a senhora ela fala para o prefeito da cidade que vai acontecer um dilúvio, que é para eles se prepararem, porque ela está sentindo que a água de novo vai jorrar para todos os lados, né? E tem aquela questão também das pessoas acreditarem nela ou não, de verem ela como uma figura misteriosa e como uma mulher misteriosa que ninguém consegue dominar. Aí entra também a questão de colocar aquela mulher como bruxa, né? Daí você descobre que o passado dessa mulher, que é a personagem da história, aconteceu então a situação de ter uma mulher morta na fogueira, né, da Inquisição. Então você vai ver vários elementos aí que fica muito no imaginário da mulher quando ela pensa nas vontades que ela tem de ser quem ela é, né, e do quanto a sociedade está o tempo todo tentando colocar a ideia dela e o pensamento dela num padrão. Ou então, às vezes, o quanto a mulher ela está condicionada a sempre ficar nesse padrão. Quando a gente lê todas as mulheres da Conceição Evaristo, isso vai desde o primeiro livro que eu li, que é o Insubmissas, Os Olhos d'Água, e esse último, que é o História de Leves Enganos, você vai perceber que a narrativa da Conceição Evaristo é importantíssima para o mundo atual, porque ela traz personagens mulheres sem julgamento. Então, se a gente for pegar a literatura clássica, né, brasileira que seja, você vai ver mulheres ali sendo julgadas o tempo todo, julgadas pelo comportamento de todas as formas. Se ela é submissa, ela é julgada por isso. Se ela não é submissa, ela é também muito mais julgada por isso. Se ela tem uma postura diferente do que condiz o meio social que ela vive, ela vai ser julgada. Ela é julgada tanto pelos personagens quanto pelo próprio autor do livro, né? E aí você pode pensar em diversos clássicos da literatura brasileira, mundial também. A gente tem essa condição, né, da mulher na literatura, né, como personagem. É sempre uma coisa meio caricata demais, uma coisa meio bizarra, que não condiz, né, com o todo que compreende o ser mulher, né, o estar mulher, enfim. Então a Conceição Evaristo, principalmente o que é de mais bonito, o que mais emociona é esse não julgamento. Então você vai ter histórias fortíssimas de mulheres incríveis e você não vai ver em nenhum momento uma voz que está julgando. Se acontecer essa voz que está julgando, daí é o próprio leitor que está julgando, porque acho que a gente também tem que olhar para nós e pensar que a qualquer momento estamos sim também julgando. Então é um exercício muito bacana que a Conceição Evaristo promove, né, pra gente, pro leitor, que é o ato de não julgar. Então, quando eu fiquei pensando nessa questão da água, obviamente me veio Virginia Woolf, porque a Virginia Woolf, ela tinha também uma relação forte com a água. Tem o livro dela As Ondas, né, onde você vê personagens ali que crescem na narrativa como se fossem as ondas do mar. Tem o fato também de que ela cometeu suicídio se afogando no rio. E outros elementos também que eu já pesquisei que criam, né, essa relação da Virginia Woolf com a água, o poder da água. Que o poder da água tá simplesmente que, ao mesmo tempo que ele dá vida e é muito bom, é puro, né, a água num copo só faz bem, mas a água em excesso pode transbordar o mundo, né, a força da natureza. E a Conceição Evaristo, ela faz esse gancho, né, de que a mulher é a força da natureza e a natureza é a força da mulher, por meio da água, principalmente pelo que eu li nesse último conto então que eu comentei com vocês. Outra coisa que me remeteu também é um quadro da Frida Kahlo, que tem, né, você só vê os pés da mulher e essa mulher, ela tá, quer dizer, você imagina o que essa mulher está pensando ou sentindo, né, você vê ali
vários elementos interessantes que também colaboram para a gente pensar então nesse poder da água, né? Você vê ali a vida, a morte, a sexualidade, a dor, a transformação, a força, né? Tudo numa imagem. Então eu acredito que quando a gente vai ler a Conceição Evaristo, é preciso ficar atento então, além de tudo, né? Nessas entrelinhas, né? Eu acho que a literatura ela é feita de camadas e quando o escritor é bom ele consegue construir muitas camadas. Eu acredito que a Conceição faz parte então desse tipo de literatura, né? Dessa literatura de camadas, dessa literatura forte que fala para o leitor que esteja interessado só na literatura, para o leitor que esteja interessado no livro como um documento social importantíssimo, né? Porque ela dá voz aqui a mulheres, principalmente mulheres negras, e então o leitor que vai ler Conceição Evaristo, ele vai pegar qualquer uma dessas camadas e ele vai gostar muito do que ele vai conhecer. Por isso é tão importante ler essa mulher e por isso que eu quis fazer esse vídeo. E voltando ao que eu falei lá no começo, né, é como se fosse um abismo que é muito importante você entrar, porque realmente você vai ouvir coisas que você talvez não compreenda, talvez você sinta medo, talvez você sinta angústia, mas tudo isso é muito importante, né? E quando a gente tenta explicar por que o escritor é tão importante, a gente fica nesse estado assim de contemplação e só fala para a pessoa: leia. Então estou aqui para dizer para vocês, por favor, leiam Conceição Evaristo, que com certeza vocês vão amar. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!